Boa noite a todos. Gostaríamos de inicialmente agradecer a Marlene pelo convite, de estarmos aqui hoje dentro dessa escola do Cristo, tendo a oportunidade de aprender, porque o primeiro a aprender é quem prepara a palestra, que sou eu. E os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, né? É uma grande alegria de estarmos aqui refletindo sobre um tema que é muito importante em nossas vidas, reciclando a maledicência, objetivando aprofundar um pouco sobre a educação emocional para a promoção do bem-dizer. Porque a maledicência, quando nós vamos estudando dentro da doutrina dos espíritos, nós aprendemos que conforme Joana de Ângeles nos ensina, é uma grande chaga dentro da humanidade, trazendo muitas dores psicológicas, emocionais, e se não tratadas à altura, vão repercutir na nossa fisiologia. Então, nós vamos caminhar juntos, aprendendo um pouco, que quando começamos a falar, refletir sobre a maledicência, ter em mente que é um assunto bastante complexo, bastante profundo, aqui só vamos trazer pontos de referências para as nossas reflexões, que possam servir de motivação para aprofundar os nossos estudos, onde temos sempre as referências no final de cada colocação. Então, nós vamos aprendendo que maledicência, o disfarce de um coração enganoso, nós, na medida que vamos refletindo, vamos percebendo que são nossas tendências milenares, muitas vezes, que nós trazemos, às vezes inconscientes, que atrapalham o nosso caminhar mais livre, mais leve, dentro do nosso caminho evolutivo. Começamos do livro Técnica de Viver, onde aprendemos o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Não, acho que é melhor aqui. Não há institutos de pesquisas no mundo capazes de avaliar a quantidade de infortúnios e delitos desencadeados entre os homens anualmente, resultantes das impressões falsas proclamadas como verdadeiras. Então, nós partimos do princípio das nossas reflexões que somos espíritos imortais, seres em essência de bem, porém, desde a nossa criação, no nosso caminhar evolutivo, ignorantes, começando desde o princípio do desenvolvimento do princípio inteligente, nós muitas vezes nos equivocamos e esses equívocos, essas limitações podem estar conosco. Então, na atualidade, aqui na Terra, num planeta de provas e expiações, no momento de regeneração, é vital nós despertarmos para a essência divina em nós, para que nós despertamos a luz em nossos corações e mentes, sabendo discernir, usar o livre-arbítrio cada vez mais em concordância com as leis de Deus, colaborando na mudança paradigmática nossa no nosso mundo interior e no meio onde nós estamos atuando. No livro Sinal Verde, André Luiz nos ensina, as pessoas podem ver ou ouvir uma coisa e a própria imaginação, habituada ou condicionada à viseira da malícia, pode interpretar outra ou propagá-la distorcidamente. Vigiemo-nos, portanto, contra as nossas impressões negativas e tenhamos em conta que o tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Aí a gente poderia começar a nos perguntar, com essas palavras de André Luiz, nós sabemos o que imaginamos, o que pensamos no dia a dia? Porque, segundo Joana de Ângeles, todos nós pensamos, e para nossa surpresa, ela ensina, em média, 95 mil pensamentos por dia. E quais são eles? São construtivos, que estamos trabalhando já a elaboração mental dentro de referências nobres, superiores, geradores de paz, de alegria de viver, ou estamos nos perturbando? Então, é vital trabalhar a questão da autoconsciência, porque muitas vezes isso aqui pode estar no nosso quadro inconsciente. E aí, se nós não estamos conscientes como nós estamos pensando, vamos estar manifestando isso dentro de um formato de desequilíbrio, podendo desequilibrar o meio onde nós atuamos, podendo ser nossos lares, nossos ambientes de trabalho, nossos centros espíritas, nossa vida relacional, né? E óbvio que todos nós, espíritos imortais que somos, temos a proposta reencarnatória, retornando à escola Terra para colaborar, para fazer diferente e melhor. Ainda no Sinal Verde, André Luiz fala o falar mal, a crítica mordaz, a interpretação pejorativa, o comentário malicioso, o julgamento falso, a suspeita comprometedora, a denúncia caluniosa são facetas das quais a maledicência se apresenta.
Então, nunca imaginamos que são intenções boas por trás destes comportamentos do homem velho, vamos colocar assim. Ou seja, das referências que nós estagiamos e cultuamos e aprendemos muitas vezes inconscientemente. Mas a proposta dos espíritos, através do espiritismo, é uma proposta fundamentalmente de iluminação das consciências, onde nós somos convidados amorosamente a nos conhecer, nos perceber e nos transcender de tudo aquilo adquirido, desenvolvido, que não atende mais o nosso caminho de regeneração interior, objetivando nossa evolução. Por que, então, podemos dizer assim? Porque até hoje, se nós já estamos ali com os ensinamentos do Cristo há mais de 2000 anos e tanto, por que nós ainda temos tanta a presença da maledicência gerando tantas dificuldades e dores? Será que veio somente recente esse quadro? Vamos aprender com a história, porque é importante aprender quando falamos sobre a maledicência, que é objetiva, como falamos, a educação emocional para a promoção do bem-dizer. Na história, nós aprendemos que o livro egípcio, nas instruções de Amenemop, 900 anos antes de Cristo, já orienta a virtude do silêncio. 900 anos antes de Cristo. Nós não estamos falando só de história, nós estamos falando de nós mesmos, porque nós é que formamos a história e fazemos parte da história. Depois, a maledicência é proibida na Torá. Antigo Testamento, o mal é ser evitado, a maledicência. O Alcorão, nos muçulmanos, a maledicência é um dos piores defeitos morais. No budismo, recomenda a palavra reta. Buda, 400 anos antes de Cristo, ensinou a abster-se da mentira e da maledicência. Jesus ensinou, continua ensinando, não julgueis para não serdes julgados. E por que será que, então, a maledicência passou a fazer parte da comunicação humana? Porque informações do falar reto, nós, como humanidade em evolução, não sempre tivemos quando nós nos propomos a estudar. Por que, então, ainda faz parte da comunicação humana a maledicência hoje? Dezenas de milhares de anos, as primeiras populações humanas viveram praticamente sem grandes mudanças. Claro. Nós estamos vindo do reino animal, bastante inconscientes, a gente está meio no automatismo, indo e vindo. Há cerca de 35 mil anos, o homem pré-histórico era capaz de usar uma linguagem completa. Há cerca de 35 mil anos. De novo, nós estamos falando da nossa própria história. Nós não estamos fora disso. Só para lembrar quanto tempo que nós já estamos ali, no ir e vir na escola Terra, dentro dos preceitos do falar reto, para aprender, né? A antropóloga americana Nicole Hess, em estudo recente, mostrou que a maledicência, que é a fofoca, era usada pelo homem pré-histórico e continua até hoje como estratégia de agressividade, competitividade e disputa. Aí podemos nos perguntar, se nós somos os herdeiros desse homem pré-histórico, onde me encontro com esses referenciais? Prosseguindo, durante muito tempo, a maledicência foi vista pela ciência como um comportamento de pouca importância. O senso comum a considerava uma prática entre as mulheres que não tinham o que fazer. Olha o nosso histórico feminino, as fofoqueiras, né? A gente já passa por essa história toda sem ter muito valia, ainda fofoqueiras agora, né? Mas veja como era. Até hoje, muitas vezes, aparece ainda onde a ignorância predomina. Porém, tudo evolui, o pensamento evolui de todas as ideias, de todas as escolas. Na década de 30, nos estudos da maledicência, pesquisadores começaram a entender e pesquisar que a maledicência não era somente a fofoca das mulheres que não tinham o que fazer, mas descobriram que era um fenômeno social e de todas as culturas. Claro, dentro da visão do espírito imortal, nós sabemos que todas as culturas são formadas por espíritos diferentes que estão estagiando, que o fenômeno social retrata a participação do indivíduo dentro do social. Pesquisas diminuíram depois da década de 50. Então, 30, 50, depois diminuíram, né? Deu aquele alto, parou de novo. Tinha coisa mais importante para estudar, não é? Depois, retomou recentemente, porque tudo evolui, como falamos. Por que a maledicência ainda é tão... Ops, eu acho que eu para trás, né? Aqui lá prossegue. Um outro pesquisador, Robin Dumper, informa que 60% dos assuntos sobre pessoas e experiências. Nós temos consciência quando nós falamos, já prestamos atenção, qual é o objetivo, ou qual é a intenção, ou quais são os assuntos quando nós estamos falando?
Não é sobre pessoas? Não é sobre a experiência de pessoas? Não é, Léo? Ah, é. Agora, resta saber que tipo de conversa que é, né? A maledicência permanece até os dias de hoje como um comportamento resistente à mudança. Resistente à mudança. Que mudança é essa, então, que a gente resiste? Vamos ver. Decidir fazer bom uso da palavra e persistir nesse ideal é uma conquista evolutiva. Resta saber, nós queremos? Porque para querer é necessário se autoeducar. É necessário escolher modificar paradigmas milenares que estão no nosso inconsciente. E isso se faz através da reforma íntima, que vai, então, trabalhar o desenvolvimento da inteligência emocional. Desculpa. Essas pesquisas anteriores que nós mencionamos, se nós acompanhamos o desenvolvimento do pensamento humano na área psicológica, pedagógica, psiquiátrica, da medicina, nós vemos que o emocional não era muito considerado antigamente. Até hoje ainda nós somos mais estrangeiros do nosso emocional do que conhecedores de nós, apesar que o emocional domina nosso modo de ser, né? Então, quanto tempo, energia você investe em perceber, compreender e administrar suas emoções? Nós somos seres essencialmente emocionais. Saberíamos definir quem nós somos emocionalmente? O que predomina na nossa instância emocional? Emmanuel, no livro Consolador, na questão 232, foi perguntado, em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Está falando para nós, o homem, o espírito. Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. Como é que anda o convite de Santo Agostinho na questão de O Livro dos Espíritos, que nos recomenda a reavaliação diária? Isso ele está recomendando uma vez no final do dia. Mas é bastante preciso se nós escolhermos fazer várias vezes por dia, porque podemos ainda ter uma contabilidade melhor no final do dia, não é? Como saber qual é o melhor caminho, a melhor escolha para ressignificar ou reciclar a maledicência? É um presente divino, o livre-arbítrio que nos foi concedido desde a nossa criação. Só que o livre-arbítrio, nós que estejamos bastante na rebeldia, nessas questões egocêntricas do eu menor, que eu faço o que eu quero, e a gente se acha o dono da cocada baiana, né? Agora nós vamos aprendendo que o livre-arbítrio que nos foi concedido parcialmente, para que cada consciência aprende a usar a responsabilidade e, com isso, usá-lo devidamente atendendo o cumprimento das leis de Deus. Essa é a nossa proposta, né? Aí vamos fazer escolhas mais assertivas, mais acertadas. Temos receio das nossas limitações, principalmente porque a dimensão emocional ainda é um universo desconhecido. Então, nós tememos. Apesar de nós sermos estrangeiros do nosso emocional, ou praticamente estrangeiros, nós, às vezes, não sabemos dar nome às emoções, mas nos inibimos com os medos, com inseguranças, com essas questões todas que falam do nosso emocional, como espírito em evolução, cheio de potencialidades ainda a serem desenvolvidas, requerendo a nossa atenção. Pensar que é maledicente é diferente de sentir que é maledicente. Claro, nós temos duas dimensões no nosso psiquismo, o pensar e o sentir, o mental e o emocional. Agora, eu penso que sou maledicente é uma coisa, eu sinto que sou maledicente é outra. Muito importante isso, porque eu posso pensar e estar totalmente desconectado do emocional. Por quê? Enquanto identificamos uma dificuldade de maneira estritamente intelectual, apenas nos informamos sobre. Então, nós somos clever, como diz o inglês, de até saber falar sobre nós. Mas, prosseguindo, para transformá-la é necessária reconhecê-la. Uma coisa eu uso o intelectual, o cognitivo, que nós já estamos bem desenvolvidos, avançados, a asa da razão, e leio alguma coisa, faz sentido, decoro, sei aquilo. Mas não necessariamente eu reconheço isso em mim, porque isso requer uma viagem mais profunda, um autoconhecimento, um autoacolhimento mais profundo para reconhecer, porque nenhum de nós vai mudar algo que não identifica inicialmente, né? Reconhecer uma dificuldade é tomar consciência emocional.
do quanto essa dificuldade está prejudicando-nos. Isso significa sentir que é hora de fazer alguma mudança e não apenas pensar que é hora de mudar. Nós vamos entrar em contato em maior profundidade com o espírito imortal que nós somos. Só daqui para cima não se resolve as questões profundas da alma. Temos que conectar com as duas asas em nós. Quando sentimos de coração sincero e verdadeiro que algo está nos incomodando, está nos fazendo mal, que é diferente de só pensar, então nós normalmente nos motivamos a fazer alguma coisa para modificar para melhor. Estamos diante de um dos principais desafios evolutivos da atualidade, ser capaz de administrar as próprias emoções e as dos outros e usar essas percepções para orientar os pensamentos e atitudes para o bem. Por que é importante administrar as emoções? E agora, segundo aprendemos com Bianca Ganusa, que é uma grande psicóloga, então ela diz assim, administrar as emoções, as dos outros e as nossas. E ainda tem isso, ainda tem que agora cuidar dos outros? Porque nós todos estamos sempre nos comunicando uns com os outros. E não somente os encarnados. Nós, dentro do Espiritismo, sabemos que é tanto os encarnados quanto os desencarnados. Pensamos, sentimos, comunicamos. Fluido cósmico universal, tudo que se pensa e sente, comunica, está registrado, perceptível, para a leitura de qualquer um que tenha a capacidade dessa percepção. Então, é vital este autoencontro sincero para nos elaborarmos dentro de referências mais equilibradas, portanto, mais felizes, geradoras de paz e equilíbrio no nosso ser integral. Missionários da Luz, André Luiz ensina-nos, o homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Às vezes a gente pergunta, mas será que ele está certo? Ele prossegue, é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Este grande irmão maior, que às vezes muitos de nós, antes de estar aqui na carne de novo, já veio trazendo as informações do plano espiritual. Então, nós ficamos meio empurrando com a barriga, né? E a gente fala que faz, mas na hora H, está tanto trabalho. Amanhã eu faço. E quando vemos a encarnação, passou. Então, temos que observar, refletir, que a questão de falar que querer é poder, necessário um comprometimento mais profundo, que envolve a questão da superação das questões egóicas a nível emocional. Preguiça, inércia, procrastinação, desculpismo, que são os mecanismos de defesa do ego, que são fatores inibidores do avanço da consciência perante si mesmo e Deus. A maioria das pessoas nem sequer sabe que precisa proteger suas emoções. Precisamos aprender a proteger nossas emoções quando formos ofendidos, agredidos, pressionados, coagidos ou rejeitados. Por que isso é importante? Porque nós estamos no planeta de provas e expiações, onde, partindo de nós, todos somos imperfeitos. E as imperfeições estão presentes na vida de relação. Mas nós, cada um de nós é responsável pelo que pensa e sente. Mas nós podemos e devemos aprender a ter controle sobre o que nós pensamos e sentimos na nossa interioridade. Não podemos ter controle sobre o que o outro pensa e faz. Mas aprendendo a ficar independente, que não é indiferente, nós vamos nos educar interiormente e saberemos interagir com os outros, sem ficar culpando ninguém pelo que nós sentimos, muito menos contribuir para a expansão de perturbações, quando às vezes podem estar presentes no meio onde nós estamos. E aí ele prossegue aqui, caso contrário, a emoção sempre abortará a razão. A consequência imediata dessa falta de defesa emocional é reagirmos irracionalmente. Nós estamos na era racional. A nossa fase de desenvolvimento irracional já passou. Nós já alcançamos o patamar do reino hominal. Então, o convite que a espiritualidade nos faz é que nós aprendemos a pensar. E não reagir emocionalmente de acordo com nossos valores cultuados e perturbados, quando é o negativo, né? Vamos aprender como fazer isto. 4 habilidades da inteligência emocional.
Uma, identificar as emoções. Nosso treino, nós, brasileiros, se falamos, e de um modo geral as outras culturas, nossa educação foi feita olhar para fora de nós. Agora o Espiritismo vem dizer, é para dentro. Porque olhar do outro já chegou, é olhar para dentro. Então é necessário, para identificar as emoções, desenvolver a habilidade da autoeducação, da autoobservação lúcida, consciente, preferível no aqui e agora. Às vezes, no início, quando começamos, a gente se lembra, 2 meses depois, lá atrás, agora eu lembro. Mas, na medida que vamos nos conscientizando, aproveitando a proposta reencarnatória, nós vamos nos conscientizar melhor. Escutar sentimentos não significa adotá-los prontamente, mas aceitá-los em nossa intimidade e criar uma relação amigável com todos eles. Auto-amor, nos ensina Jesus. Aceitá-lo sem reprimir ou sem vergonhar, diálogo educativo com o nosso mundo íntimo, consciente e inconsciente. Ou, se quisermos usar outra terminologia, o homem velho e o homem novo. Tem que haver uma harmonização de conscientização para a reintegração de valores. Aqueles que percebemos que nos fazem mal, que nos trazem infelicidade, onde o homem novo, a parte consciente, a parte racional, vai dialogar para modificar conceitos e valores embasados na proposta atual que nós estabelecemos para nós. Segundo é utilizar as emoções. Como assim? Esta habilidade se refere à possibilidade de usar o que estamos sentindo em nosso favor. Exemplo, raiva. Ninguém de nós sofre disso aqui, os outros lá fora, né? Mas a raiva, que é uma emoção humana, como vamos usar, então, isso em nosso favor? Quando vamos estudando a emoção da raiva, vamos aprendendo que, na base, a raiva é neutra. Então, nós todos, sendo seres únicos, vamos externalizá-la de acordo com a nossa realidade construída até aqui. Ora, contra nós ou a favor de nós. Contra, toda vez que a gente aponta o dedo para lá, esquece que tem 4 para cá. É em nosso favor quando trazemos o foco para nós e vamos redirecionar essa força no sentido assim, wait a minute. Isto é, espera, eu não estou mais na irracionalidade. Eu tenho uma meta comigo de me tornar racional. Então a razão vai começar a direcionar e dar direção à emoção perturbada. E com isso vamos prosseguir o processo de reeducação espiritual. A emoção se apresenta para ser sentida e não para dominar seu campo mental. Trata-se de uma dica da sua realidade íntima. Não é do outro. Você me irrita. Não. Eu estou irritada. Porque sou assim. Ai, como é mais difícil isso, né? Não são os outros. Pensamos e sentimos é da nossa individualidade. Nós iniciamos a nossa fala, livre-arbítrio, com responsabilidade, nos ensina o Espiritismo. Então, não tem mais tempo e espaço para projeções, se quisermos crescer. O terceiro, compreender as emoções. O que está relacionado com o que você sente? De que forma isso está influenciando seus pensamentos e suas decisões? Primeiro, temos que perceber. E agora, como é que isso está influenciando meus pensamentos? E ainda tem isso? Tem. A raiz dos pensamentos está nas emoções, nos sentimentos. Por isso que tem que ter o autoconhecimento profundo, porque senão nós fazemos as projeções dessa realidade a nós. A compreensão é a habilidade que nos permite atribuir significado às nossas experiências, além de possibilitar que encontremos caminhos para mudar. Todos nós podemos mudar, se queremos. Todos nós trazemos os recursos de potencialidades infinitas na interioridade desde a criação, aguardando a serem desenvolvidas, cultivadas. Conduzir-nos no automatismo, todo mundo faz. Mas nós somos criaturas divinas que retornamos ao planeta Terra, nesse educandário, para não ir mais com a massificação. Então, escolher fazer diferente. E o quarto é administrar as emoções. Administrar as emoções não é fingir que elas não existem, e sim perceber que elas influenciam no pensamento e devem ser levadas em consideração na tomada de decisões. Eu sinto raiva. Então, dentro da minha proposta de reeducação, eu não vou agir na raiva, muito menos vou expressar a raiva. Vou aprender a dominar, controlar, não os outros, a mim.
Então, o resto está tudo certo. E assim vamos gerenciando esse domínio interior. A cisanha nos ensina Joana de Ângeles que a fofoca é estimulada pelo egoísmo, nasce sempre no seio da vaidade que se faz nutrir pela presunção. Olha que frase curtinha. Mas olha o que ela nos lembra. Da onde que vem a fofoca? Vaidade. Quantos séculos andamos na vaidade? Poder, controle, eu sou bom. Eu é que mando. E aí depois ela diz que se faz nutrir pela presunção. Os valores do ego, do homem velho, da inconsciência, necessitando da luz da consciência, porque toda sombra é uma potencialidade de luz, como ensina Jung. Mas precisamos ter consciência disso. As acusações que fazes, informando que os outros estão contra ti, são síndromes doentias do ego dominador, desejando submeter as outras pessoas ao teu talante. Olha só, acusações. Requer muita coragem dizer sou eu. Coragem quer dizer agir com o coração. Não é com o intelecto, com o cognitivo. São instâncias diferentes. E é aí que nós vamos crescendo. Sempre lembramos, tudo que nós pensamos e sentimos fala da nossa interioridade. Mesmo que percebemos dentro da mediunidade ostensiva a influenciação, a comunicação dos espíritos, ou encarnados ou desencarnados, ainda o gerenciamento deste quadro é nosso. Quando cogitas que os outros são opositores teus, desvelas o teu conflito em relação a eles. Mecanismo de defesa. Eu não sei gerenciar o meu quadro emocional, eu responsabilizo, culpo os outros. Não, mas fulano está fazendo isso contra mim, não sei o quê. A gente se coloca de vítima. Furta-te de servir a maledicência, ensina Miramês no livro Saúde. Escuta o nome do livro, Saúde. Tem ligação com a maledicência? Furta-te de servir da maledicência, expurgando toda a ideia de julgamento que surgir em tua mente e que traz as cinzas da vaidade e da inquietação do ciúme. Nós não somos criaturas boas quando nós ficamos apontando o dedo para os outros. Nós costumamos, nos nossos estudos, sempre falar, nós não fomos flores que cheiravam. E agora a gente está tentando colocar um perfumezinho, né? Porque tudo renova, tudo avança, né? Mas é vital entender, porque o que Miramês fala neste livro Saúde, quantas doenças que nós temos hoje na Terra devido à maledicência. Quantos conflitos mentais e emocionais que nós trazemos, quantos processos obsessivos a nível da fascinação, subjugação, devido à nossa língua solta. Temos que achar um jeito de amarrá-la, né? Cada palavra que pronuncias com intenção de ferir ou de intervir na vida de outrem para a satisfação de teu orgulho e teu egoísmo, procurando te colocar melhor do que todos, está predispondo o teu mundo interior a variadas enfermidades. Maledicência está ligada ao orgulho e egoísmo. Qual é o remédio, como ensina Emmanuel, dizendo que nós temos a farmácia para as nossas doenças em nós? Qual é, então, o remédio para o orgulho e egoísmo? Humildade e caridade. Eu não sou mais aquele super. Eu vou descendo das tamancas, como nós falamos, né? Vou aprendendo conscientemente a perceber a minha pequenez para reconhecer a grandiosidade do meu Criador e me submeter às suas leis. Aí sim nos tornamos grandes. Vou vivenciar a caridade conforme Jesus nos ensina. Em essência. Então vamos nos curar. Foge da atmosfera onde o assunto é a vida alheia. A gente foge ou a gente vai de encontro? É uma pergunta. A maledicência produz um magnetismo corrosivo que obscurece as ondas cerebrais e entorpece o centro de força, nos ensina Miramês no livro Horizontes da Fala. Sofremos de dor de cabeça? Temos a cabeça pesada? Maledicência não vai trazer leveza. É campo energético. Cada pensamento e sentimento é campo vibratório. Corrosivo, ele ainda coloca. Aí, é claro, vai perturbando. E ali, na maledicência, vamos aprendendo na área da psiquiatria, que chegou neste ponto na área aqui na Terra.
A pseudolália é uma mentira compulsiva, resultante de um longo vício de mentir. Vício não tem só de drogas, álcool. Também tem o vício moral da maledicência. Chega o vício, nesse sentido aqui, mesmo que não está dito ali, porque são terminologias da área da psiquiatria, se entende o espírito, através dos séculos, insiste nesse vício de se iludir. Porque quem mente se ilude, mente a si mesmo, né? O que se destaca na mentira patológica ou pseudolária é a ausência de culpa. Quanto mais o espírito se vicia, porque cria o hábito, depois vai rodando no automatismo, mais ele vai se distanciando da lei de Deus, mais ele vai bloqueando o seu campo emocional, até que fica no quadro de indiferença. Mente, como a gente diz até no Brasil, de cara... Como é que é aquela expressão que diz? Mente de cara lavada, não é? Deslavada, é uma coisa assim. E fala como se fosse tudo normal. Frio, emocionalmente. Fechado. Mas o espírito que queria isso. A atitude funciona como um mecanismo de autodefesa para pessoas que apresentam um quadro de carência acentuada e baixa autoestima. Somos carentes? Quando somos carentes, muitas vezes nos vamos pelos mecanismos de desculpismo e de mentiras. Baixa autoestima. Nenhum de nós vai ter uma estima alta mentindo. Nenhum de nós vai ter uma autoestima maldizendo, falando mal dos outros. Nenhum de nós vai nos sentir seguros mentindo. Emmanuel nos ensina: a segurança vem de Deus. Como é isso, então, na vida prática? Aprender a estudá-la, amá-la e praticá-la. Aí vamos desenvolver um psiquismo seguro, confiante. A mitomania é a compulsão mórbida pela mentira. É estudada pela psiquiatria como um transtorno específico da personalidade. Quem convive com irmãos em humanidade, com este quadro aqui, que muitas vezes, sob tratamentos psiquiátricos, é um desafio muito grande, devido à frieza, indiferença a nível emocional. As pessoas sofrem bastante. E também até os tratamentos são desafiadores, porque o espírito, a consciência viciada há séculos, necessário quebrar esses paradigmas. E às vezes bastante dolorido para o ser, para a pessoa, quando se conscientiza disso. Porque é um trabalho que é necessário ser refeito. Então, vale a pena, nós que estamos ali em outros estágios, que possamos estar nos reeducando todos os dias. O ódio é doença da alma, iniciando-se no ressentimento, na raiva, resultando na crueldade. E o que isso tem a ver com maledicência? Vamos prosseguir com Joana. Nutrindo-se do cultivo dos pensamentos doentios, trabalha os tormentos defluentes da inferioridade moral dos indivíduos, filho da inveja e do despeito. Nós estamos vendo quantas sombras, imperfeições que nós estamos somente apresentando aqui, claro que tem muito mais, que estão por trás da tendência de maldizer. Então, não é à toa que a Joana de Ângeles diz que a maledicência é que nem um corrosivo, um câncer aqui na humanidade para nós, nos servindo de alerta para nós nos libertar. Seus disfarces, animosidade. Se nós temos animosidade com alguém, a gente fala bem da pessoa? Preconceitos, repulsa, raiva, ira. Então, esses estados emocionais fazem com que nós vamos usando a palavra, que é a extensão do nosso pensar e sentir, como nós já aprendemos com o nosso amigo Paulo, que ensina: da boca sai o que o coração está cheio. Então, nós, falando sobre maledicência, estamos aprendendo sobre o nosso emocional. Segundo a metafísica, o sofrimento é proporcional ao quanto não aceitamos a realidade como ela é. Nós achamos fácil de aceitar a realidade como ela é na nossa vida diária, com os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, nossos trabalhos. Achamos fácil? Vamos adiante. Uma das grandes causas do sofrimento é o conflito entre o departamento da ilusão, ou seja, o que deveria ser, e o departamento da realidade, ou seja, o que é. O que nos é mais fácil? Não, mas tem que ser assim. Não, você não está sabendo, você não está vendo que tem que ser assim. Ou já nos é natural. Ok, é isso. São estados de alma. A boca fala
do que o coração está cheio. Assumir um compromisso de mudança requer honestidade emocional. Então, a gente pode se perguntar durante o dia para fazer essa proposta de renovação. A maledicência está presente em sua vida? A maledicência está presente em minha vida? Ter honestidade, começar a fazer reflexões. Não mais dar desculpismos, não usar máscaras. Desnudar-nos conosco. Você tem a tendência de julgar as pessoas com base no que ouve ou percebe superficialmente? Como é que é a história? Quem conta um conto aumenta um ponto. Nós somos atentos que qualquer coisa que chega, que a gente filtra, ou vamos passando e aumentando? Autoconsciência. Você já passou de uma experiência na qual ser maledicente trouxe consequências negativas para a sua vida ou no meio onde que estamos? Qual a sua maior dificuldade para manter uma conversa na qual a maledicência não entra? Sabemos dizer qual é a nossa maior dificuldade? Necessário descobrir, porque enquanto não descobrimos, nós estamos no mesmo processo da coletividade. Por que você quer curar suas palavras? Porque eu quero curar as minhas palavras. Saberíamos responder? Qual é o objetivo? A cura espiritual do ser integral que nós somos. Psicológico, emocional, fisiológico e espiritual. Vamos lá, adiante. Olha só que interessante. Quadro verbal, comunicação, 7%. Você sabia que de tudo que comunicamos aos outros, apenas 7% corresponde ao que dissemos? Temos consciência da comunicação verbal e não verbal? Na verbal, a gente coloca a palavrinha lindinha, conforme nós queremos nos apresentar. E manipuladores, se somos, vai estar tudo assim como eu quero. Secondary gains, como diz em inglês, mas prosseguimos. A maledicência pode se expressar por palavras que são ditas. A mensagem verbal transmitida é maledicente no seu conteúdo. Aqui nós estamos falando da maledicência. Então, ali nesses 7%, a pessoa, com uma desestruturação emocional, sai nu e cru. Agressividade, como vamos ver pela frente. Para a linguagem, que é essa parte aqui, 38%. O tom da voz e a velocidade com que as palavras são ditas. O conteúdo pode parecer inofensivo, mas a forma como a palavra é colocada está imantada com a intensa carga vibratória maledicente. O tom irônico, risadinhas, agressividade. A gente é tão simpática, mas por dentro o coração está um furacão, né? Temos que aprender que os outros nos percebem. Muitos encarnados e desencarnados. Mesmo que nós sejamos ignorantes com nossa comunicação não verbal, vale a pena refletir. Outros nos ouvem, mesmo que nós estejamos cegos temporariamente. Expressão não verbal, os sinais do corpo transmitidos. Um olhar, troca de olhares. Como é que é nosso olhar quando estamos com raiva? Quando maldicemos, a gente já olhou no espelho? A cabeça se curva, o rosto também. As sobrancelhas, quando estamos desconfiados, você já percebe? Nem sei como é que faz, quando o negócio vai e sobe. É natural, são respostas automatizadas. É interessante. Nós não estamos tão desconectados quanto pensamos. Modo de sentar, andar, tocar, tudo isso fala de quem nós somos como espíritos. Né? Nossas emoções e sentimentos encontram a expressão não verbal, canal direto de comunicação. Então, nosso andar, como falamos, nosso modo de ser, tudo isso está falando dessa dimensão inconsciente. A não verbal, olha aqui a quantidade, 55%. Que nós não sabemos quem nós somos. O Jung já dizia que o topo do iceberg é o consciente, o resto é o inconsciente. Tem razão. Mesmo inconsciente está passando pela comunicação não verbal, onde quer que nós estejamos. A maledicência pode ser expressa por a palavra, para a linguagem, como nós já vimos aqui. Nós vamos adiante um pouquinho agora, devido ao nosso tempo, né? Estilos de comunicação. A assertividade é o que todos nós almejamos como espíritos eternos, que somos criaturas divinas, essencialmente seres de bem, aprendendo a nos movimentar na linha do movimento do amor. A assertividade está intimamente relacionada ao avanço moral, ao autoconhecimento e às habilidades da inteligência emocional. Tem como desenvolver a assertividade sem buscar o desenvolvimento ético-moral?
ilusão. Está diretamente ligado à inteligência emocional. E nós temos o maior modelo da assertividade de todas as épocas, chamada Jesus. A integração da razão e emoção nos dando os exemplos, como seguir, como viver, como nos treinar. A agressividade caracteriza-se por uma postura de superioridade, de necessidade de fazer valer as próprias opiniões, desejos e projetos. A pessoa não está interessada nas opiniões, necessidades dos outros. É aquela fase da criança pequena, egoística, egocêntrica, né? Eu. E a gente está na idade de 30, 40, 50 anos, ainda está com isso, né? Temos que parar com esse paradigma. Faz parte no desenvolvimento infantil, mas é necessário avançar. Falar, como a agressividade pode se expressar, às vezes, dentro desse caminho aqui do não verbal. Falar muito alto, quando a pessoa está com raiva. Alguém que está com raiva fala baixo? Normalmente é alto, né? Interromper a fala dos outros quando pessoas estão conversando. Porque a raiva tem a ver, lembra lá dos primeiros slides? Agressividade, competitividade, disputa. Então, eu trago aquilo, eu não tenho desenvolvido ainda o discernimento de aguardar a minha vez. Eu vou entrando, vou dominando. Fazer barulho enquanto outras pessoas se expressam. De novo, está nessa área aqui. Eu não tenho consciência, mas a agitação está e vai se manifestar pelo comportamento. Dominar o tempo da fala. A gente começa a falar, não para mais, que nem eu aqui, né? Vocês já estão quase uma hora me ouvindo. Mas é no dia a dia, quando nós estamos falando nas relações, e não sabemos colocar nem ponto nem vírgula. E os outros dizem, meu Deus, de novo, está começando tudo de novo. Né? Então, temos que ter mais awareness, consciência, de aprender a nos colocar e ouvir. Né? Equilíbrio emocional. Como é que é? Soltar uma risadinha. Isso é muito normal quando somos irônicos, né? Que sempre manifesta essa questão da agressividade, da violência nossa interior, né? No comportamento agressivo, o respeito pelos outros não é preservado. Claro que não. Por que não? Porque nem a nós estamos tendo a habilidade de nos respeitar. A relação interpessoal é sempre a extensão da relação intrapessoal. Então, como nós nos relacionamos conosco, seja consciente ou inconsciente, é exatamente como vamos estar relacionando com os outros. Então, é vital trabalhar essas questões. Mover em frente. O comportamento passivo, porque também tem um agressivo passivo, né? Ocorre quando nos omitimos, ficamos em silêncio, mesmo tendo algo significativo a falar. É importante desenvolver o caminho do meio, como nos ensinam os benfeitores da vida maior. Não é lá nem cá, não é 8 nem 80, nem black and white. Entre black and white tem um infinito de grays. Às vezes a gente usa a mesma lente até várias existências. Joana de Anjos nos pede que nós trocamos a lente todos os dias. A lente é o formato como nós olhamos para as experiências. E isso requer mudança do nosso mundo interior. Quando vamos fazendo isso, nós não vamos nem falar demais, que nem a pessoa agressiva, nem calar, porque não ainda desenvolvemos nossa voz própria. Mas nós vamos aprender a falar quando solicitado e somente o que é solicitado. Equilíbrio, caminho do meio. Comportamento passivo é o mal dizer pelas costas, né? Então, isso é outro modelo que também evidencia a maledicência na consciência. A agressividade é expressa em forma de crítica, reclamação, comentários maldosos, ou pela manipulação dos sentimentos dos outros, buscar arregimentar pessoas para o seu lado, para conseguir fazer valer seus interesses e opiniões. Então, primeiro, vamos estar falando pelas costas das pessoas. A gente vai fazendo aquelas panelinhas. E liga para fulano, liga para sucano, para conseguir ter um grupo do meu lado. Não seguimos estes modelos. Ou, ainda diz, com este quadro todo, eu me coloco como coitadinha de mim. São os meus projetos que valem, então eu vou disseminando esse corrosivo da maledicência, disseminando os desequilíbrios, o afastamento das pessoas. Quando o convite do Cristo a nossas consciências, que nós aprendemos a nos aproximar de nós e dos outros, aproximando-se de Deus. Nenhum de nós se aproxima de Deus se afastando dos seus filhos, que somos todos nós, irmãos em humanidade.
Nós vamos um pouco adiante devido ao nosso tempo, né? Ah, é? Tá. Ó. Então, vamos lá. Você sabe como se manifesta a sua arrogância? Deixa eu voltar nisso aqui, então, aqui, né? O poder e domínio, né? Uma parte dos agressores, juntamente com uma série de sentimentos consonantes, como egoísmo, sente-se tão pequena, diminuída, que agride para defender-se do próprio sentimento de inferioridade. Na intimidade do nosso ser, como criaturas divinas em evolução, todos nós que temos a necessidade de agredir o outro, é porque nós somos criaturas muito carentes, muito machucadas emocionalmente, parênteses, por nós. Porque fomos nós que criamos a nossa historiografia. E, óbvio, com esses machucados, que nada mais é do que experiências vividas usando o livre-arbítrio irresponsavelmente, nos movimentamos contrário às leis de Deus e trouxemos esses quadros de desequilíbrio interior. Então, é mais ou menos assim. Eu, criança espiritual, carente, insegura, com medo, porque me movimentei contrária às leis naturais da vida, que são as leis de Deus, sofro do complexo de inferioridade, estou machucado. Como estou machucado, antes que o outro que me machuque, também agrido machucando lá. De novo, extensão da minha realidade para o outro. Não é assim que vamos curar-nos como seres imortais. Repetimos como falamos. A proposta de autocura segue o caminho do auto-amor. A essência do Espiritismo se sintetiza numa palavra: amor. Fomos criados por Deus com amor para aprender a amar. Quem? Nós primeiro. Porque nós não conseguiremos amar os outros de verdade, dentro do formato adulto, sem reforçar essa questão interior. Nós necessitamos entender que a arrogância é o sentimento de transferir a responsabilidade. Então, a petulância, aqueles quadros que nós vimos antes, que o Espírito traz, não queremos assumir responsabilidade porque ainda não nos humildamos. E aí transferimos para os outros. Na arrogância é que reside nosso juiz implacável na vida alheia. Não pensamos que somos caridosos, não, quando ficamos querendo ser juiz dos outros. Necessitamos aprender a ser juízes da nossa consciência. A maledicência pode ser uma forma de você investigar a própria arrogância. Se eu percebo, sinceramente, a maledicência, que eu tenho essa tendência, então nós vamos também perceber a arrogância, porque elas estão ligadas. Vamos aprofundar o nosso autoconhecimento. Então, por que estou me sentindo assim? Nos perguntarmos diariamente, né? Porque a arrogância, a prepotência, a maledicência, o ódio, a raiva, o ciúme, como vimos antes, se nós não sabemos definir nada disso, mas nós sabemos, com certeza, que nos sentimos mal. A maioria de nós, me sinto mal. Aí vamos prestando atenção e vamos interrogando em nós. Como a arrogância se manifesta na sua forma de pensar, sentir e agir? Porque nós somos seres únicos no universo. Então, não tem receita quando se trata dentro do ser imortal. Mas como funciona comigo, para que eu me entenda nessa singularidade? O que você faz quando você depara com o sentimento de inferioridade em relação a outras pessoas? Vamos denegrir o outro para que eu me sinta melhor? É o que normalmente nós fazemos, inconscientemente. Todos nós que denegrimos os outros porque nós sofremos do complexo de inferioridade inconsciente. Ou se estamos conscientes, não temos ainda força moral para nos acolher e transcender esses quadros. Entender que tudo que nós fizemos até aqui no nosso caminho evolutivo foi o melhor que podemos fazer. Mas muitas coisas hoje nós já sabemos fazer melhor se o quisermos. Porque isso requer posicionamento perante si. O que você pensa e sente das pessoas que não pensam com você? Somos flexíveis? Está tudo bem se os outros pensam diferente? Ou a gente se ergue e já vai colocando nossas teses? Como a busca pelo poder e domínio, egoísmo, que sempre é o egoísmo, né, se manifesta de forma nossa, no nosso quadro íntimo? Tudo visando essas perguntas a nos conhecer, a nos perceber. Diante de um desconforto, antes da maledicência, pergunte-se. Só que antes da maledicência, nós necessitamos nos conscientizar, porque nós podemos estar ali no blá, blá, blá e nem ter consciente. Paramos mais. Os Espíritos nos ensinam quanta falta faz o silêncio na Terra.
Para desenvolver o silêncio é necessário desenvolver a grande virtude do recolhimento íntimo, para nos apaziguar, para acalmar essa agitação, para nos asserenar. Então, antes da maledicência, nos perguntamos, será que menosprezar, rebaixar, diminuir essa pessoa com as minhas palavras é realmente uma solução melhor para melhorar meu desconforto? Quando somos egocentrados, achamos, porque nós temos as razões variadas. Claro, imagina. Mas quando somos espíritos conectados com o sagrado em nós, nós sabemos que não é o melhor para nós. Nós estamos nos machucando, reforçando. Por que eu preciso fazer isto? Questione-se. Porque eu preciso fazer isso que é denegrir o outro. Nos perguntar qual é a intenção, qual é a razão, o que nos motiva. O que me leva a querer rebaixar alguém com minhas palavras, a minha intenção? A intenção de desvalorizar o outro para valorizar-se encontra um encaixe perfeito nas nossas fragilidades emocionais. Da boca fala o que o coração está cheio. Autoconsciência. Urgente, necessária para a recuperação da harmonização consciencial. A maledicência é a forma que encontramos de nos sentir melhores moralmente, sem efetivamente evoluir. Trata-se de uma ilusão. Mentira. Nos iludimos. Nós achamos que somos melhor. Quando a gente está assim, até o peito estufa quando a gente briga com os outros. E a gente aprende com os seres de luz que quanto mais eles são evoluídos, mais eles fazem um movimento mais ou menos assim. É diferente. A maledicência, no fundo, mostra o quanto nos sentimos ameaçados. Porque quem precisa rebaixar, na verdade, já se sente diminuído, inseguro e inferiorizado. A parte egoística, egocêntrica, que mesmo que eu não tenha consciência do menos valor que eu não tenho, porque eu não construí, então essa parte infeliz, projeto no outro para que eu me sinta melhor. A nível do ego. Mas não é melhor, não. Desse jeito nós não melhoramos. Nós não vamos angariar valores reais de autossustentação. Então é necessário identificar as mágoas, aprender essas questões de modificação de reciclagem interior. Na insegurança, percebemos o valor alheio e nos sentimos inferiorizados. Quem de nós se sente seguro quando nós não temos o valor próprio? Importante lembrar que, quando falamos de valor próprio, não falamos de amor próprio. Amor próprio é egoísmo. Auto-amor é a proposta de libertação da consciência. Repetimos, auto-amor é a proposta profunda da consciência que se escolhe a estudar, amar e praticar as leis de Deus. Profunda. A maledicência que se dá pela intolerância é um sintoma, um sinal de alerta para que buscamos as raízes da nossa rigidez de pensamento. Intolerância tem a ver com maledicência. Se somos tolerantes, não maldizemos. Tolerância fala de flexibilização, de maleabilidade no psiquismo do espírito. Que não precisa mais se ir contra, se chocar com tudo e todos. Sabe o seu espaço, sabe respeitar os outros. O Livro dos Espíritos nos ensina isso. Quando sofremos o choque de ver a nós mesmos como realmente somos, e não como desejamos ou presumimos ser, é que podemos dar o primeiro passo em direção à realização individual. Não precisamos ter vergonha de quem somos. Descobrir as sombras é sabedoria da alma, porque nós todos somos imperfeitos. Enquanto não descobrimos e percebemos, elas nos dominam. E nós julgamos as sombras no meio onde estamos. O convite que compartilhamos com a luz. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Por quê? Alguém já ouviu falar dos 3 crivos? Nós vamos aprender. Que é um receituário para que nós possamos aprender, estar lúcidos antes de abrir a boca. Ah, mas eu não consigo, eu tenho que falar. Não, nós não temos que falar nada. Nós falamos porque somos desequilibrados. Então, como fazer? Emmanuel nos dá um receituário também, que nós imaginamos encher a boca de água, não engolimos nem cuspimos. Dá para falar? A gente fica meio assim.
mas segura. Enquanto isso, vamos aprender que os 3 crivos, tudo que nós pensamos antes de falar, que nós possamos passar pelo crivo. O que eu vou dizer é verdadeiro? Está dentro da linha da bondade? Tem utilidade? Esses são os 3 crivos. Ouçamos aqui agora. Certa vez, um homem embaforido, nós somos familiares com essa palavra, né? Achegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos. Escuta, na condição de teu amigo, tenho coisa muito grave para dizer-te em particular. Olha como se assemelha a nós, né? Sócrates, o sábio, lúcido, espera. E a gente ia ser capaz? Me conte. Espera. E ele prossegue. Ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que vais me dizer pelos 3 crivos? Olha, 3 crivos? Né? Perguntou o visitante espantado, uma coisa nova. Sim, meu amigo, 3 crivos, responde Sócrates. Observamos que a tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Ele ajuda a despertar a consciência no outro. Aí a pessoa diz, bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não, mas ouvi dizer. O diz que conta um ponto, aumenta um ponto, né? Então, exato, diz. De certo penetraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julga saber, será pelo menos bom o que queres contar? Ele entra pelo segundo crivo. Estás usando da bondade quando você vai falar agora? E aí ele responde, excitando o homem, replicou. Isso não, muito pelo contrário. Ao menos foi honesto, né? Tornou o sábio. Então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito de que tanto te aflige. Útil, responde a pessoa. Aduziu o visitante ainda agitado. Útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem é bom e nem é útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em caso sem edificação para nós. Finalizando. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questão da maledicência. Verdade, bondade, utilidade. Temos que filtrar isso. E prosseguindo, agora vamos fazer um teste. Nós já todos estamos sentados, ninguém precisa falar comigo, cada um fala consigo. Eu, com meus óculos, tenho que ir mais próximo para ver se eu entendo o que está escrito aqui. Ao surgir, cada um pensa, reflete. Um questionário de autopercepção quanto à maledicência, se é que existe e se existe, em que gradação. Ao surgir numa conversa, comentário sobre um deslize de alguém, você se interessa em ouvir? Sim ou não? Qual a sua atitude? Faz perguntas sobre? Ouve apenas ou corta a conversa? Quais das 3 opções predomina agora na minha consciência? Outro, ao saber de uma infidelidade de parente ou pessoa amiga, apressa-se em levar a notícia adiante? Sim ou não? Sejamos sinceros conosco. Qual a sua atitude nesse caso? Comenta com os outros, pensa em falar, mas silencia, pondera e cala. Qual dos 3? Acha divertido e participa animadamente das fofocas entre amigos e amigas? Sim ou não? Nos comprazemos ou não? Qual a sua atitude? Participa contribuindo, apenas ouve e ri, evita as fofocas. O que predomina? Escandaliza-se ao saber de ocorrências escabrosas envolvendo pessoas conhecidas? Sim ou não? Qual a sua atitude? Arregala os olhos e exclama? Nossa! Comenta com os outros, não, você sabia? Não se envolve e silencia. Sente-se atraído pelas conversas ou notícias sobre desastres e crimes passionais? Sim ou não? Gostamos dessas questões ainda? Qual a sua atitude? Busca avidamente, apenas ouve e lê, evita ouvir e ler. Cada um consigo.
Comente com os outros os defeitos de alguém por quem sente qualquer antipatia? Sim ou não? Qual a sua atitude? Acentua os defeitos? Defeitos, maledicência? Não chega a comentar? Evita ver os defeitos. Sente às vezes incontrolável impulso e deixa transparecer a outros um assunto reservado, confiado por pessoa de sua intimidade? Sim ou não? Qual a sua atitude? Não resiste e fala? Apenas sente vontade de falar? Nem sente vontade, nem fala. Dá ouvidos a conversas sobre problemas causados por companheiros no âmbito do centro espírita em que colabora? Sim ou não? Damos ouvidos? Qual a sua atitude? Comenta e dá ouvidos? Ouve e silencia? Pondera com tolerância. Cada um consigo. Alguém lhe diz, não gosto de fulano. Beltrano é mal encarado e presunçoso. Tendo oportunidade, você conta à pessoa em questão o que ouviu, sim ou não. Eu ouvi do outro, quando eu tenho oportunidade, eu conto para a pessoa? Faço isso? Qual a minha atitude? Não resiste e transmite o que soube, apenas sente vontade e nada transmite, esquece e nada sente. Essas questões aqui, qual a sua atitude? Nós estamos falando níveis conscienciais. Usa, por vezes, expressões do tipo, aquele cara é um chato, veja o que o Beltrano me fez, fulano só quer ser o bom, etc. Sim ou não? Qual a sua atitude? Não resiste e comenta a sua opinião? Tem sua opinião, mas não comenta? Procura ver o lado bom da pessoa. E aí a gente se lembra das palavras ensinadas a todos nós há milênios. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Isso quer dizer o quê? Treinarmos-nos a bem dizer significa aprender a falar bem. Falar bem quer dizer nos treinar a sentir no bem. A boca fala do que o coração está cheio. E para finalizarmos, então, lembramos que dentro dessa proposta, dessa viagem corrida de autoconhecimento, dentro dessas questões todas, que nós possamos, se não lembramos mais nada, mas que possamos lembrar esta mensagem. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Autoevangelioterapia nos conduz à proposta de autoeducação emocional, mental e verbal no nosso viver interno e externo, hoje, sempre, onde quer que o Espírito se encontre. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Suquita, como